Sejam bem-vindos a The Network, onde reunimos um painel de analistas para debater um assunto da atualidade. Cada um tem 25 segundos para responder. Vamos olhar para o tema desta semana. A decisão surpresa do governo francês atacar os rebeldes islâmicos no Mali seguiu-se ao não menos surpreendente avanço para sul dos guerrilheiros, em direção à capital, Bamako. Poderá a intervenção transformar-se num pântano de problemas? A França e os países ocidentais esperam há meses em vão pela chegada de uma força africana multinacional que terá por missão expulsar os rebeldes do norte do país, que controlam há perto de um ano, na sequência de um golpe que enfraqueceu o governo do Mali. Ao apoiar a antiga colónia, a França arrisca-se a reforçar a imagem da África francesa e do apoio a líderes corruptos em troca de benefícios comerciais. Mas o potencial colapso do governo do Mali pode trazer consequências ainda piores, como o de transformar o país num Estado sem lei, num Africanistão e provocar uma vaga de refugiados ainda maior. A França garantiu o apoio de vários países, que não vão contudo enviar tropas, e um líder rebelde avisou, entretanto, que os gauleses abriram as portas do inferno com os bombardeamentos. A situação é explosiva. Nesta edição de The Network temos do Parlamento Europeu em Bruxelas Arnaud Danjean, presidente do Subcomitê de Segurança e Defesa do Parlamento, analista e consultor militar francês. Em Bamako, Philippe Bolopion, da Human Rights Watch, que tem sido crítica tanto das ações das forças rebeldes como das do governo no Mali. E, de novo em Bruxelas, Nicolas Westcott, diretor executivo para a África do Serviço Europeu para a Ação Externa da União Europeia, que já pediu ajuda para o Mali. A primeira pergunta é para os três, começando pelo Arnaud. Concorda que a França não tinha outra alternativa senão intervir? Qual seria o pior cenário se não o tivesse feito? Não havia outra hipótese senão contra-atacar. Não foi um ataque deliberado. Foi uma reação a uma ofensiva dos rebeldes islâmicos no sul do Mali, que teria tido consequências devastadoras não só para o Mali, mas para toda a região. Por isso penso que não havia outra opção. Filipe, do ponto de vista humanitário, quais teriam sido as consequências se a França não tivesse intervido? Certo é que a situação dos direitos humanos no norte do Mali tem sido muito má e francamente inaceitável nos últimos meses. Grupos islamitas têm tentado impor a lei da Sharia, impedindo as pessoas de verem televisão, ouvirem música, fumarem, dizendo às mulheres como se vestirem e, por exemplo, amputando os acusados de roubo. A situação dos direitos humanos tem sido muito má. A questão é saber se agora pode piorar. Pode piorar, Nicholas? Sem a intervenção, o objetivo dos rebeldes tinha ficado claro. Procuravam conquistar todo o território que conseguissem enquanto estivesse livre. E a política e o exército no sul do Mali estavam num estado tal que teria sido relativamente fácil assumir o controle de todo o país. E isso, como disse o Arnaud, teria consequências desastrosas para a população do Mali e para toda a região. São todos bons argumentos para intervir, mas então, por que é que mais ninguém ofereceu tropas, apenas apoio logístico? Até que ponto está a França isolada, Arnaud? Arnaud, what do you think? Não penso que seja isolamento. A França pôde reagir porque tinha capacidade para o fazer e politicamente é mais fácil para a França se compararmos com a Alemanha. A Alemanha tem de pedir autorização ao Parlamento antes de enviar qualquer soldado. Já a França pode intervir muito rapidamente. Filipe, lamenta que não haja um maior envolvimento internacional no Mali? Podemos seguramente pensar que, pelo menos, a ONU devia subir a parada. A intervenção aconteceu muito mais depressa do que se esperava. Houve uma resolução, adotada há poucas semanas, que tinha uma espécie de plano muito cuidadoso para a intervenção da ONU. Mas o que penso que as Nações Unidas deviam fazer com urgência era enviarem observadores humanitários para o terreno. A União Europeia comprometeu-se a apoiar a Força Internacional com 50 milhões de euros. Mas quanto é que isso vai ajudar a resolver a situação? A Europa também se comprometeu a enviar tropas, pelo menos para treinar o exército do Mali, mas os militares que vão estar na frente de batalha serão africanos e já começaram a chegar a Bamako. São eles que, em última análise, vão formar a força que irá ajudar o exército do Mali a restabelecer o controle do norte do país e isso será financiado em larga medida pela
pela União Europeia. Qual é a probabilidade de isto tornar-se num Africanistão, num pântano, se a situação se arrastar, Arnaud? Há, obviamente, um risco a partir do momento em que intervimos num local como este. Há o risco de ficarmos numa situação que não controlamos por completo. Por outro lado, estes grupos terroristas não são tão fortes como os talibãs no Afeganistão, por exemplo. Penso que tem de existir um esforço sustentado, mas do ponto de vista militar não penso que irá tão longe como no Afeganistão. Com todas estas alianças fragmentadas, retalhos de clãs e grupos, poderá isto ser um pântano, Filipe? Podemos imaginar um cenário de horror em que a ação das tropas francesas abrisse o caminho para o exército do Mali chegar e cometer abusos sérios, talvez com o apoio de milícias étnicas. Por isso, a situação envolve muitos riscos. O exército francês tem a enorme responsabilidade de garantir que não se torne num cúmplice involuntário de mais abusos dos direitos humanos. Isso é um perigo. Nick, até que ponto acredita na capacidade de uma força africana substituir as tropas francesas e quando pensa que isso pode acontecer? Estamos a falar de um país que tem 2 vezes a área da França e de alguns milhares de soldados. Como é que isto vai funcionar? As ações militares podem assegurar o controle físico de uma área, mas só o processo político pode permitir-nos reconstruir um governo no Mali que satisfaça as pessoas. Para isso temos de continuar os nossos esforços de mediação, de negociação com todos os grupos no Norte. É isso que determinará se a situação será um pântano ou não. Arnaud, quais são as probabilidades deste conflito alastrar e destabilizar países vizinhos? A crise dos reféns na Argélia foi um indicador disso? Claro que há o risco de outras ações. Por exemplo, no Níger ou na Mauritânia pode acontecer algo como vimos no sul da Argélia. Não é um fenómeno novo. Estamos a mudar a escala desta batalha, mas a sua natureza mantém-se e a vasta área onde se desenvolve também. Filipe, como vê o risco da situação alastrar? Penso que o risco é real e julgo que há 2 fatores-chave para impedir esta crise de alastrar. Um é o restabelecimento de um Estado de Direito no Norte. Quando o exército francês libertar estes locais, temos de garantir a presença policial, que exista alguma ordem e que a situação não se transforme num caos. O outro ponto fundamental é a justiça. Há muitos meses que, de uma forma geral, todos os atores envolvidos nesta crise têm cometido violações atrozes dos direitos humanos, sem qualquer tipo de consequências. E enquanto isto se prolongar, as pessoas vão continuar a cometer os mesmos crimes. Nick, uma última questão. No fundo, o problema não será a falta de desenvolvimento a longo prazo? Ou está esta região do Sahel simplesmente condenada a tornar-se uma terra de ninguém, num santuário para militantes extremistas, terroristas e traficantes de droga? O nosso papel é garantir que isso não acontece e o desenvolvimento é parte integrante disso. O Filipe tem toda a razão, que as pessoas que ali vivem merecem justiça e um Estado de Direito e merecem a oportunidade de desenvolverem-se em paz de forma a prosperarem. Isso também fará parte da solução a longo prazo. A União Europeia já está a apoiar os países vizinhos para evitar o contágio e que os problemas alastrem. Queremos ser capazes de fazer isso no Mali. Vamos apoiar o governo para que seja capaz de fornecer os serviços básicos à população. Isso é parte integrante do que a União Europeia está a tentar fazer. Nick, obrigado a todos. O nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a presença dos nossos convidados. É tudo por hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por acompanhar The Network. Thanks for connecting with The Network.